Você sabia que a manutenção autônoma é um dos pilares da TPM? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Modular Cursos. Para mim é um prazer enorme poder ver vocês novamente aqui, mas se vocês ainda não me conhecem, eu sou o professor David, professor titular aqui, e eu trabalho trazendo conteúdo para vocês, produzindo cursos, consultorias e treinamentos nessa área de gestão da manutenção, na área de gestão industrial. Então sejam muito bem-vindos e não esquece, claro, de deixar o seu comentário, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, seguir a gente nas nossas redes sociais, porque isso faz toda a diferença. É isso que motiva a gente a continuar levando conteúdo, a melhorar os nossos treinamentos, as nossas qualificações, tudo, claro, para beneficiar você, porque é o que você quer saber que a gente tem que trazer, que a gente tem que abordar. E uma coisa que é engraçado de interessante, né? É que a maioria das pessoas não faz ideia que a manutenção autônoma, ela faz parte de uma outra metodologia muito maior, que é a TPM. E é isso que nós vamos tratar um pouquinho no vídeo de hoje, desmistificar um pouco essa relação aí, deixar isso um pouco mais palatável, né? Mais fácil de a gente entender. Então vamos lá. O que é a manutenção autônoma? Manutenção autônoma é quando o operador ele tem a capacidade, ele tem a autonomia, ele tem as habilidades, as competências para fazer pequenas intervenções de manutenção no seu equipamento. Manutenção para manter o equipamento funcionando dentro das especificações desejadas. Então é isso que é a manutenção autônoma. Claro que existe muita coisa dentro disso, e eu entendo que você já conhece a manutenção autônoma, né? Só dando uma pincelada aqui para deixar todo mundo no mesmo patamar aí, no mesmo background, porque o nosso objetivo, na verdade, é falar sobre a TPM, já que a manutenção autônoma é um dos pilares da TPM. Mas que diacho é isso de TPM? Vamos lá. TPM é uma sigla em inglês para Total Productive Maintenance, ou manutenção produtiva total. Esse nome é muito ruim. Esse negócio de manutenção produtiva total é meio complicado das pessoas entenderem. Por isso que eu só falo que é a manutenção produtiva. E eu vou explicar para você, tá? Por que manutenção produtiva? Porque antigamente se achava que o setor de manutenção era lá um setor de suporte, quebrou, chama o setor de manutenção. Puxa, manutenção é custo, manutenção é gasto, tem que comprar mais aquela peça. É um baita de um trabalho de manutenção. Só que recentemente a manutenção ela é vista como uma protagonista dentro da operação. Notem, se o equipamento não para por falha, ele é mais produtivo. Se eu não tenho uma monte de manutenção preventiva parando o meu equipamento, reduzindo a produtividade, ele é mais produtivo. Ou seja, se eu, quanto manutenção, consigo garantir que o equipamento vai estar produzindo, ou seja, ele vai estar disponível e ele vai estar confiável para que a produção, para que a empresa possa usá-lo para produzir, se eu garanto que ele vai produzir com qualidade, olha só, nós como manutenção estamos sendo produtivos, estamos contribuindo para a produtividade da empresa. Por isso que a metodologia é a manutenção produtiva, porque ela tem esse objetivo de deixar sempre o equipamento produzindo, de deixar o equipamento com a maior performance, com a maior disponibilidade, com a maior produtividade possível. Então, dentro da TPM, nós sempre pensamos a manutenção do ponto de vista de otimizar a produção. Não é pensado no ponto de vista da falha, não é pensado do ponto de vista da máquina. É pensado do ponto de vista de otimizar a produção. Por isso que é a manutenção produtiva. E, com certeza, quando a gente tem uma manutenção focada em aumentar a produção, isso gera competitividade para a empresa. E por que eu tirei o total aí? Porque não é manutenção produtiva total. Porque esse total do inglês, que vem do total, ele dá uma sensação de que ela tem que ser totalmente produtiva. Que não basta só ser produtiva em um aspecto, tem que ser produtiva em todos os aspectos. Então não basta só eu produzir mais, mas com uma qualidade pior. Não basta eu produzir mais, porém com risco maior para o meu colaborador. Não basta eu produzir mais gastando mais, não basta eu produzir
colocando mais energia, mais esforço. Isso não faz sentido. A gente tem que produzir mais equilibrando todos esses fatores. Por isso que ela é totalmente produtiva. É uma manutenção produtiva total. E esse total também tem um ponto de vista dos outros setores em relação à manutenção. Então a gente entende que os outros setores vão colaborar para a manutenção, que tanto a operação, logística, supply, desenvolvimento de produto, né, o P&D, o pessoal aí que trabalha com os fornecedores, compra de equipamentos, enfim, de insumos, tudo isso tem que estar alinhado para que a gente consiga manter o nosso equipamento da melhor forma possível, da forma que a empresa deseja, da forma que nós desejamos. Então, é manutenção, porque a gente está pensando em manter o equipamento, é produção, porque a gente está pensando em otimizar a nossa produção através de técnicas de manutenção específicas, e é total, porque a gente tem que ser totalmente produtivo e todos da empresa, todos os processos precisam estar alinhados com os objetivos da manutenção, com o que a manutenção faz para manter o equipamento. Nossa, que explicação longa e demorada, né? Fiz questão de dar essa explicação porque bastante gente ainda não conhece realmente o que é a TPM, tá? Muitas pessoas acham que a TPM se restringe a uma ou outra coisa e não entende que é uma metodologia que visa essa produtividade. E aí os principais resultados da TPM é zerar falhas, zerar defeitos, zerar erro, né? Aumentar a produtividade, aumentar a performance, aumentar a qualidade, enfim, isso que faz parte. E aí quando a gente pensa na TPM, a gente pensa na casa da TPM, que o editor vai botar aí na tela pra gente uma imagem da casa do TPM. Então vocês podem ver que essa casa, primeiro ela tem uma base, que é baseada em pessoas, depois tem uma outra base, né, em cima das pessoas, ou seja, que é sustentada pelas pessoas, que é o 5S, e aí nós temos os pilares da TPM. Esses pilares da TPM são os pilares que vão sustentar o nosso resultado. Quando nós aplicamos todos esses pilares, a gente consegue sustentar esse telhado que é o nosso resultado. Então olha que interessante, né? A manutenção autônoma é um desses 8 pilares. Então é uma parte, uma fração dessa metodologia. E por que isso é importante que a gente entenda que a manutenção autônoma está dentro desse contexto da manutenção produtiva? O pilar de manutenção autônoma, ele também é construído em cima de uma base. Então, o fundamento são pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de cultura, nós estamos falando de clima organizacional, de motivação, de engajamento, nós estamos falando sobre anseios, sobre medos, sobre a gestão de crise, né, sobre os sonhos das pessoas, dos colaboradores. Então, isso tudo é o que dá a base para que a gente possa conseguir caminhar dentro da metodologia. Ou seja, nós precisamos de uma cultura, nós precisamos de pessoas engajadas, dedicadas, motivadas para fazer com que os nossos pilares possam ser sustentados. Para fazer com que a manutenção autônoma seja sustentada, nós precisamos que as pessoas tenham o ponto de vista correto. Com essas pessoas engajadas e motivadas, aí a gente consegue partir para o próximo ponto, que é implantar e ter um 5S de alto impacto. Então o 5S, digamos assim, que é a ferramenta número 1, é o fundamento, né? É a metodologia fundamental por trás de tudo. Porque se nós não temos pessoas que vão estar dedicadas a fazer um 5S, a gente não vai conseguir ter os resultados necessários, né? Então, para aplicar o 5S, que é o senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de padronização ou normalização e o senso de autodisciplina, nós precisamos que a empresa trabalhe esses 5 sensos, né, de uma forma muito profunda, muito correta, que isso seja quase que uma coisa cultural, um valor, uma missão, uma visão da empresa, o 5S, que ele realmente funcione muito bem. Com base nisso, aí sim a gente pode construir o pilar da manutenção autônoma. Por quê? A manutenção autônoma depende de pessoas. A gente depende da relação do operador e do manutentor com o seu equipamento. Porque são pessoas que produzem. O equipamento sozinho não faz nada, né? O equipamento sozinho não produz. A gente precisa de alguém lá para produzir. Então a gente precisa desse comprometimento com pessoas. Para que a manutenção autônoma seja feita, é preciso um 5S muito bem feito. Na verdade, a gente parte sempre do pressuposto, ao fazer a implantação da manutenção autônoma, que a gente já tem essa base do 5S formada. Geralmente esse é um critério para a gente escolher
por onde começar a implantação da manutenção autônoma. Pelo setor que tem o 5S mais forte, porque ali vai ser muito mais fácil. E aí, claro, a gente vai ter o pilar de manutenção autônoma, que é interessante pensar que todos os pilares dependem um do outro. Não tem como implantar a manutenção autônoma sem treinamento e sem educação. Não tem como ter a manutenção autônoma sem ter um planejamento de manutenção por trás de tudo isso. Afinal, precisa planejar muito para fazer essa implantação, precisa ter um fluxo de ordens de serviço, enfim. Não tem como a gente pensar que o manutentor autônomo, que é a manutenção autônoma, que o operador, ele vai observar também toda a parte de qualidade que está sendo gerada pelo aquele equipamento, porque se acontece uma falha, uma anomalia, se o equipamento por acaso tem algum desvio, isso vai afetar a qualidade, então já entra a manutenção da qualidade. Quando a gente pensa na implantação da manutenção autônoma, um dos passos é restabelecer as condições normais de operação, as condições ideais. E aí a gente tem que aplicar as ferramentas que estão no pilar de melhoria específica. Quando a gente pensa em comprar um novo equipamento, treinar alguém, botar para rodar, dar um start no equipamento, o operador autônomo está lá. E aí ele tem que usar tudo aquilo que é ensinado no pilar de controle inicial. E não dá para fazer tudo isso sem garantir a saúde do colaborador, sem garantir a segurança do colaborador e sem garantir a segurança do meio ambiente ao qual o equipamento e o colaborador está inserido. Logo, não tem como fazer isso sem o pilar de saúde, segurança e meio ambiente, ou TPM-ECO. E claro que isso tudo a gente pensando no ambiente operacional. Mas para fazer isso é preciso que o ambiente administrativo dê um suporte gigantesco para que tudo isso aconteça. O setor administrativo é quase que uma fábrica de conhecimento, uma fábrica de ideia, uma fábrica de informação. E tudo isso precisa estar muito organizado para sustentar esse operador aqui, para sustentar essa operação. E é por isso que a gente tem o pilar de TPM Office, ou TPM administrativo. Então notem que está tudo interligado e que muitas vezes as empresas querem aplicar apenas o pilar de manutenção autônoma, pensam somente em manutenção autônoma e esquecem que existe toda essa metodologia, toda essa estrutura em volta que faz parte de algo muito maior, muito mais complexo e que precisa ser implantado junto para que a gente consiga realmente atingir aqueles valores estratosféricos, maravilhosos, espetaculares de resultado, que é zerar falhas, zerar desperdício, aumentar nossa produtividade, ter um OEE aí beirando os 100%. Dando esse contexto para vocês sobre que a manutenção autônoma faz parte de uma outra metodologia, a gente pode aqui talvez mais para frente conversar um pouquinho mais sobre a manutenção produtiva. Mas a manutenção autônoma é um dos principais pilares da manutenção produtiva e um dos que trazem os resultados mais interessantes. Por isso, continue se informando, continue sabendo mais sobre essa metodologia e tem vários outros vídeos aqui já no canal para você ver e entender um pouquinho mais a fundo ainda sobre a manutenção autônoma. Muito obrigado por ter me escutado até aqui, é um prazer enorme, eu agradeço muito pela sua paciência, por ter assistido esse vídeo. Claro, se você gostou, compartilha, compartilhe com seus amigos, clique aqui no gostei, dá um joinha para nós, se inscreve no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais para você nunca perder um conteúdo e também para que eu possa saber o que eu preciso trazer de conteúdo para você, que é claro, é vocês que mandam no conteúdo. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.